Entrevista. Agora você irá conhecer um pouco mais a respeito do câncer ocular. O câncer atinge um grande número de pessoas em todo o planeta. Existem diversos tipos desta doença, alguns mais frequentes, outros nem tanto. O câncer ocular é considerado um dos tipos mais raros. Mesmo assim, ele é real e, quando atinge alguém, causa muita preocupação e exige tratamento. Para falar sobre o assunto, nós iremos conversar com o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli, ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Flávio. Seja bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Sandro, Cássio. E realmente é um tema, graças a Deus, muito raro, né? É que eu falo para os meus clientes, às vezes eles perguntam sobre câncer, né, de olho. Eu falo, eu vejo quase todo dia doenças mais graves, tipo glaucoma, por exemplo, né, que é uma doença que eu vejo praticamente quase todo dia e que leva a cegueira também, né. E câncer, às vezes eu passo anos sem diagnosticar um câncer de olho. Isso é muito bom a gente saber, né? Mas até a ideia dessa entrevista, doutor, já surgiu porque eu tive acesso a uma notícia, não é? Relacionada a alguém com câncer no olho, não em Andradas, e eu pensei, eu acho que é interessante até para divulgar que não é tão raro assim, mas que, como nós dissemos na introdução, ele é real, existe e atinge as pessoas, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre o câncer no olho, por que ele é tão raro, né? Sendo que o câncer no restante do corpo humano ele é tão comum, surgem câncer de todos os tipos e, quando não são diagnosticados a tempo, inclusive são mortais. O que acontece que o olho não desenvolve com muita frequência? O câncer é, na realidade, um termo genérico, né? São muitas doenças, né? Centenas de doenças englobado num termo chamado câncer, né? E o câncer é interessante que ele vem evoluindo bastante. Ele está muito ligado à genética, né? Então vamos pensar assim, que o corpo humano é tipo uma construção de uma casa, né? Nós somos construídos por células. As células são os tijolos, os tijolinhos. E nós temos tijolos de vários tipos, né? E essas células, elas podem se multiplicar de repente, começar a se multiplicar desordenadamente, causando um tumor, né? Então o câncer pode ser causado em qualquer lugar do organismo. Como o olho tem vários tipos de células, então ele está sujeito a ter câncer de vários tipos. Só que existe sempre uma barreira, né? Uma barreira de defesa do olho e que protege bastante o olho. Então a gente tem bem menos incidência de câncer, porque o câncer na realidade ele pode ser originário do olho, mas ele pode ser também secundário a uma metástase. Inclusive quando nós divulgamos aqui a clínica, nós sempre falamos do retinoblastoma, não é? Realmente. E é difícil, né? Até o senhor já explicou em um programa sobre o retinoblastoma e a gente acaba até esquecendo, doutor, depois que passam alguns dias. Mas é um tipo de câncer também? Então, realmente, quando eu falo em retinoblastoma, eu gosto sempre de mandar uma mensagem, porque a gente está aqui para mandar uma mensagem, não é para explicar alguma coisa complexa, né? Que às vezes até a gente não entende muito bem, né? E então a mensagem que eu passo primeiro, que já existe uma lei de que é obrigado a criança, quando nasce, ser examinada, que é o reflexo vermelho. O reflexo vermelho é o seguinte: você joga uma luz na retina, a retina reflete vermelho na pupila, no preto do olho, no pretinho do olho, na menina do olho. Então ali você jogando uma luzinha, você reflete um vermelho, reflete a retina. Quando você não reflete esse vermelho, existe alguma coisa que está acontecendo de errado ali. Uma das doenças seria o retinoblastoma. E então, para continuar, assim, estender um pouquinho isso, eu acho que deveria existir uma lei também para que todas as crianças fossem examinadas entre 4 e 5 anos de idade, porque é um momento em que você está desenvolvendo a parte visual, é um problema cerebral que qualquer situação ali dá para resolver. Se você não diagnosticar depois dos 10 anos, você não consegue resolver mais. Então é muito importante, principalmente o chamado olho preguiçoso.
que é a ambliopia, né, o termo técnico. Então isso aí você tampa o olhinho bom e faz o olho preguiçoso desenvolver. Até uns 8, 9 anos você consegue, depois não consegue mais. Então os resultados são muito bons quando diagnosticado em torno de 4, 5 anos e são péssimos depois dos 10 anos. Entendi, mas é tecnicamente correto dizer que o retinoblastoma é um tipo de câncer? É um câncer, ele é ligado à parte genética, né? Parece que está relacionado a um cromossoma 13, que é como se fosse, por exemplo, a trissomia do 21, né? Cada um tem uma alteração, né, na parte genética e leva uma doença. No caso do retinoblastoma, ele seria do tipo 13, né, ligado ao cromossoma 13. Então é uma doença genética. Os cânceres, de modo geral, estão muito ligados à genética. Então eu acho que o futuro seria descobrir a causa dessas alterações. E você descobrindo a causa dessas alterações, você vai conseguir curar o câncer. O câncer está se evoluindo muito na cura do câncer. Por isso é importante um diagnóstico precoce. E no caso de um retinoblastoma, se não for tratado a tempo, o que vai acontecendo com o olho ali? Muitas vezes a criança não vai realmente ao oftalmologista. Aí com 10 anos, se ela tem o retinoblastoma desde os 5, como é que fica, doutor? A primeira coisa que você vai perceber é que o olhar da criança fica diferente, né? Então na pupila ela fica branca. E depois pode aparecer estrabismo, ou seja, o olho entorta. Né? Então qualquer alteração desse tipo é importante que os pais estejam atentos e levem no oftalmologista. Descoberto o retinoblastoma é uma doença grave. É uma doença que requer tratamento, às vezes cirúrgico, tratamento às vezes de radioterapia, quimioterapia, né? Hoje tem os tratamentos genéticos também, né? Mas é realmente grave. Então, às vezes, tem até necessidade de você fazer uma enucleação para evitar que haja uma proliferação desse retinoblastoma para a região do cérebro, ou mesmo alguma metástase. Quer dizer, a criança perde a visão daquele olho. Acaba perdendo a visão daquele olho. E costuma dar em um único olho ou nos dois? O mais frequente é um olho só, mas existe uma incidência genética muito forte, que é raríssimo. Pode dar nos 2 olhos. Nossa, aí é grave. Muito triste, hein? É muito triste. E aí, então tem que ter esse... Mesmo que não seja lei, mas o ouvinte da Rádio Vinícola, ele já pode fixar na mente dele que tendo filho com 4, 5 anos, o neto aí, levar no oftalmologista. Muito importante. 4 anos de idade, entre 4 e 5 anos de idade, você já pode ver se a pessoa já tem alguma tendência, até glaucoma. Você consegue ver. Então é importantíssimo esse exame. Nos primeiros dias já é feito, né? Então aos 4, 5 anos o pai, o pediatra, né, as mães, os professores devem estar alertados para indicar esse exame. Entendi. E o retinoblastoma, no caso, ele também atinge adultos? Ele é frequente na criança. Na criança. Entendi. Doutor Flávio, também tem tipos de câncer, um se chama melanoma intraocular e outro linfoma. Qual que é a diferença de um e de outro? O que o senhor pode falar sobre isso? O que acontece é o seguinte, os tecidos, o olho tem vários tipos de tecidos, né? Quando você fala em linfoma, você fala em uma célula sanguínea chamada linfócito. Então é um câncer de linfócito, vamos dizer, sabe? Uma multiplicação ali desordenada do linfócito. E quando você fala no melanoma, seria um câncer dessa célula que produz a melanina, que é esse pigmento que quando você toma um sol, tua pele fica mais escura, né? Então são cânceres de origens diferentes. Como eu falei, são todos chamados câncer, mas de origens diferentes. Então o linfoma vem do linfócito, né? E no olho circula linfócito, circula sangue, e o olho tem o melanoma, que é a íris, por exemplo, esse marrom do olho, né? O azul do olho. O azul é que tem menos melanina. Quanto mais preto o olho, mais melanina. Então existe uma incidência maior de melanoma em pessoas da raça negra, né? Glaucoma também, mais incidência em raça negra. Então está relacionado com essa ligação. Então isso aí que é o câncer, né? O senhor falou de pele, doutor Flávio. Se nós usarmos um óculos de sol, assim como passar, não é, aquele protetor solar, o óculos de sol de qualidade, ele também pode ajudar a prevenir o câncer ou não tem ligação? O óculos de sol é muito importante
para proteger o cristalino de catarata, porque a gente sabe que o sol produz catarata, né? Quem trabalha com solda elétrica tem maior incidência de catarata, e também o sol produz uma doença chamada degeneração retiniana, que é a DMRI, uma degeneração retiniana própria da idade. Você pode prevenir também com o uso de protetor solar. Quanto ao câncer, não. O câncer, como eu te falei, está muito ligado à genética, está muito ligado à propensão que a pessoa tem, e está muito ligado a fumo, a cigarro, e está muito ligado a estresse, né? Então o câncer está muito ligado a essa situação toda de modo de vida, obesidade. A obesidade está muito ligada ao câncer, né? Tudo isso daí. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio Pasquinelli, ele é médico oftalmologista e está aqui hoje falando sobre o câncer no olho, não é? O câncer de olho, que é uma doença rara, mas que quando ela chega, ela traz bastante preocupação. Agora, doutor Flávio, o senhor falou sobre o tratamento, não é? O senhor falou de quimioterapia, falou de radioterapia, né? Qual que é a diferença de um para o outro e quando que é indicado um e quando que é indicado o outro? Sandro, eu quero explicar para você que eu sou especialista em segmento anterior no olho, que é cirurgia de catarata, refrativa. Eu não sou um especialista em câncer. Ah, tá. Entendeu? Na realidade, hoje existe uma especialidade, oncologia, oncopediatria e mesmo uma especialidade dentro da oftalmologia de oncologia. Mas dá para eu falar porque a gente lê bastante sobre isso, entende um pouquinho também, acompanha os pacientes que já tiveram. A radioterapia é um aparelho que emite, né, através de ondas o tratamento. E a quimio é através de substâncias líquidas, né, injetadas no organismo, que também produz a involução do câncer, né. Tem o tratamento cirúrgico também, que você remove o tumor, né. E hoje nós estamos indo para os tratamentos genéticos, que são bem interessantes também, que junto com outros tratamentos, assim, tipo célula-tronco, são coisas modernas que estão vindo aí. Célula-tronco trabalha muito em cima dessa parte degenerativa, né? Então hoje existe uns estudos em relação à doença de retina que não existia cura, e com células-tronco parece que as coisas estão evoluindo bem nessa área. Então senhores assim de idade, senhoras que apresentam perda visual, com tratamento em células-tronco, parece que melhora o status da retina. Então é uma coisa interessante. E do lado do câncer, esses tratamentos ligado à imunologia, ligado à genética. E o que é interessante, você pode tipar, né? Existe muito teste. Como o homem faz um PSA para câncer de próstata, hoje existe tipagens para pulmão, para rim, para tipagem genética que pode detectar se você tem tendência ou pode já estar apresentando alguma coisinha relativa ao câncer, né? Existe isso hoje. Entendi. Quando o senhor falou de um oncologista, no caso do câncer do olho, aqui na nossa região, acredito que nós não temos, né, nunca um especialista nessa área. Tem que seria cidades maiores. Eu acho que assim, tipo Campinas, Belo Horizonte, né, São Paulo, são grandes centros, Barretos, né, tem grandes centros de oncologia, né, gente especializada nessa área, né. Certo. Tanto é que a gente encaminha. Raramente, eu não tenho muito caso, o que eu te falo, é tão raro o câncer de olho, e eu atendo muita gente, sempre atendi muita gente, né. Eu tenho um volume de atendimento, tinha um volume de atendimento em Campinas de umas 30 pessoas por dia, era bastante. E raramente eu tinha que encaminhar alguém nesse sentido, ou para São Paulo, ou para Barretos, né, vários outros lugares que apresentam centro de câncer, né. E o senhor percebia se era, quando tinha que encaminhar, se a maioria dos casos eram de homens ou de mulheres? Na realidade, eu tive vários casos, meus casos, mais incidência em mulher. Ah, é? E, por exemplo, alguma diferença se era olho verde, olho azul, ou castanho, ou preto? Tem relação com a pigmentação, né? Por causa do melanoma, né? Que o melanoma é um dos principais cânceres de olho, né? O retinoblastoma e o melanoma. Então, olho preto. Olho preto. Olho escuro tem mais tendência para o melanoma, né?
Ah, entendi. E normalmente quem tem o olho claro, ele sofre mais com várias outras coisas. Com certeza. Mas nesse sentido, ele acaba não... Glaucoma, por exemplo, quem tem olho muito negro, né, o próprio negro tem maior incidência. O glaucoma? O glaucoma. E o que é o glaucoma? O glaucoma é um aumento da pressão intraocular, levando uma lesão do nervo óptico e perda visual. Você vai perdendo o campo de visão e chega a ponto de perder totalmente a visão. É muito frequente isso aí. Esse aumento da pressão que o senhor falou tem a ver então com a nossa saúde mesmo. Se a pessoa está se alimentando mal, comendo comidas que não são boas, assim, gordurosas, isso pode também levar ao glaucoma? A pressão ocular, ela não está relacionada com a pressão arterial. Não. Não tem nada a ver, entendeu? Tá. Então são coisas diferentes. É uma coisa local no olho. Né? O glaucoma é uma doença, é uma neuropatia, ou seja, é uma doença do nervo óptico. Tá. Então você vai perdendo. Ela está muito ligada ao Alzheimer. Então é degenerativo, né? É uma coisa degenerativa. E claro que a gente sabe que modo de vida pode levar a esse tipo de problema. Por exemplo, você beber e fumar demais, você pode levar uma neurite, que pode levar a uma lesão do nervo. Então, eu recomendo. Fumo é uma coisa, é difícil falar porque é um hábito muito comum, né? Principalmente no interior, a gente fala, eu até nem falo muito no consultório, porque as pessoas não gostam muito que você fale do que você gosta, já sabe, né? Então já sabe e gosta, né, de fazer. Mas é um dos piores, o fumo realmente o doutor Flávio, às vezes eu vejo alguém fumando, eu penso, eu não vou falar nada, porque coça, né? Então, para com isso, mas realmente eu acho que a pessoa... Traga prazer, né? A pessoa já ouviu tanto aquilo, né? Tanto, e ela sabe, né? Então, mas realmente é um vício maldito, né? Existem drogas que são proibidas na nossa sociedade, né? Maconha, cocaína, por que não cigarro, né? Deveria, de repente, ser proibida mesmo. Existe uma restrição muito grande, né? Agora, atualmente, você vê, você não pode fumar em ambiente fechado, então já é uma... Né? Porque, na verdade, quem não fuma não é obrigado a fumar com quem fuma, né? Então a pessoa que fuma tem que respeitar quem não fuma, né? Eu até vi uma matéria ontem dizendo que as crianças, elas têm uma taxa de, não sei se é nicotina, que vem pelo fumo passivo. Exatamente. Que é aspirar aquela fumaça. Então isso faz um mal tremendo até para quem não fuma. Inclusive, se você for pesquisar, você vai encontrar que nas grandes cidades, devido à poluição, né, você acaba que fumando também indiretamente, né? Então a pessoa que não fuma, morando em São Paulo, por exemplo, uma grande cidade, uma cidade tipo na China, que é muito poluído, você acaba fumando vários cigarros por dia. Como se, não fumando, você acaba ainda fumando, assim, indiretamente, é o fumante passivo, né? Isso mesmo. Agora, doutor Flávio, a saúde emocional do paciente que é atingido com um câncer de olho, então vai diminuindo a autoestima da pessoa, é terrível. Com certeza, porque a palavra câncer já ela vem com uma, é tipo lepra, né? Que hoje é hanseníase. São palavras que fazem um clichê na pessoa, né? A pessoa fica sendo olhada de uma forma diferente. Nossa, você está com câncer, né? Sim. Então isso aí eu acho que mexe muito com o emocional da pessoa, mexe muito mesmo com o emocional. E isso piora a recuperação, piora o tratamento. A gente sabe que pessoas que enfrentam câncer com, assim, mais otimismo, tem maior chance de sobrevida, né? Quer dizer, a psicologia pode ser fundamental, com certeza, no tratamento também, não é? Cássio, temos alguma participação? Recebemos aqui a ligação da ouvinte, ela não quis identificar, mas ela reside no Jardim Rio Branco. Ela diz que já faz um tratamento há 7 anos, teve glaucoma, e ela tem uma úlcera, nas palavras dela aqui. Ela quer saber se isso pode provocar aí uma cegueira futuramente. Úlcera, teria que saber a úlcera. Geralmente, quando se fala em úlcera é de córnea, né? Mas precisaria saber exatamente que tipo de úlcera que é. O glaucoma não está relacionado com a úlcera. As pessoas, como o nervo óptico, ele forma uma pequena escavação, um buraquinho. Tem muita gente que leva esse lá, porque é um buraco no nervo óptico, ou é uma úlcera no nervo óptico. Então isso está ligado com o glaucoma, né?
Mas se é uma úlcera de córnea, por exemplo, é uma úlcera que tem que ser tratada e ela cura. Então, depois de alguns dias e tal, você consegue curar uma úlcera de córnea. Então, precisa ver exatamente que tipo de úlcera que é. O glaucoma, sendo bem tratado, ele não evolui para cegueira. Hoje existe tratamentos super simples com colírio, ou então, se o colírio não resolver, você faz cirurgia. Cirurgias hoje até tem válvulas que se colocam no olho. O glaucoma hoje é bem controlado. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce também. Quanto mais precoce, melhor. Porque eu faço dentro da minha clínica uma rotina, está incluso dentro da consulta, o mapeamento de retina. Que o mapeamento de retina eu já detecto numa criança, num jovem, a tendência que ele tem para essa doença e alerto o paciente. E quanto mais cedo ele começar a acompanhar, a tratar, menos problema ele vai ter. Doutor Flávio, ela falou que faz tratamento há 7 anos. O senhor disse que tem cura. Glaucoma não tem cura. Glaucoma não tem cura. Ele é controlado. É tipo a pressão arterial. Você, por exemplo, pressão arterial não tem cura. Você tem que tomar remédio pro resto da vida. Mas se você tomar remédio na pressão arterial, você nunca vai ter um infarto, não vai ter um derrame. Se você não tomar, você vai ter. E o glaucoma é a mesma coisa, ele não tem cura. Então você tem que controlar a pressão, acompanhar o glaucoma, porque aí você consegue controlar. Ele não vai evoluir. Interessante, doutor Flávio, que é o famoso vivendo e aprendendo. O senhor falou úlcera na córnea, é isso? Úlcera na córnea. A gente sabe da úlcera no estômago. Exato. Não é? Então... Eu também eu falei, mas será que ela não está se confundindo? Úlcera na córnea, é coisa eu até pesquisei aqui, para mim existe, para ver se existia. E tem outra pergunta aí, Cássio? Tem, a Ana Maria, lá do bairro São José da Cachoeira, ela pergunta que a partir de quando a pressão do olho ela pode ser considerada um glaucoma? Realmente a pressão ocular, as pessoas ligam muito o glaucoma à pressão, né? Antigamente era pressão alta, glaucoma, né? Não é bem assim. O glaucoma não é câncer, mas ele é um tipo de um termo tipo câncer, ou seja, são vários problemas no mesmo termo, né? A pressão normal do olho, ela varia entre 10 e 20 milímetros de mercúrio. Ela é medida com um aparelhinho super simples. E nesse patamar aí, geralmente não traz problema. Existem pessoas com hipertensão ocular, ou seja, eles têm uma pressão de 22, 25, 24, 25 e não apresentam glaucoma. Então eles têm essa pressão mais alta e o nervo óptico é sadio, não tem problema, né? Mas toda vez que você tiver uma pressão acima de 20, tem que tomar cuidado. Doutor Flávio, eu acho que esse assunto de hoje ele não foi fácil. Ele foi um tanto quanto pesado, eu considero, né, um câncer de olho. E o senhor mesmo, né, quando nós conversamos antes da entrevista, o senhor disse, olha, eu não trabalho diretamente com isso, mas a gente pode, né, informar pelo menos aquilo que é essencial. Mas o senhor informou muito mais do que isso, né? Como o senhor diz, o senhor não é um especialista nessa área, não é? Mas são tantos os anos de experiência, não é, doutor? Que acaba aprendendo ali no dia a dia também. Com certeza. A gente, quando estuda, a gente estuda a medicina primeiro, né? O oftalmologista, ele é um pouco diferente do dentista. O dentista tem uma área diretamente só para odontologia, né? O oftalmologista, ele é médico primeiro, né? No caso do oftalmologista que faz cirurgia, geralmente ele faz alguma especialidade em cirurgia geral primeiro, e depois ele vai fazer microcirurgia. Então, na realidade, a gente tem um conhecimento geral, porque na realidade o olho está ligado com todo o organismo. Então, quando você vai examinar um órgão, você tem que ter noção de doenças gerais, porque senão você vai errar muito. Então, existe centenas de doenças que se manifestam no olho. Então, eu tenho que conhecer essas doenças para poder fazer o diagnóstico, né? E fora os anos, realmente, como você falou, muitos anos trabalhando, isso ajuda. Eu queria fazer um alerta também, que eu fiz para criança, queria fazer um alerta para os adultos, em relação ao glaucoma, que realmente é uma outra situação, uma outra doença que leva à cegueira e que pode ser controlada, desde que você faça um diagnóstico precoce. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, é muito importante todo ano fazer um examezinho de vista, medir a pressão do olho, acompanhar o fundo de olho com o seu oftalmologista. Aí, Cássio.
Tá chegando a hora então, hein? Pois Ainda não, né, Cássio? Já não somos tão jovens. Vocês são muito moleques. Imagina. Ô, doutor, eu acho assim, ó, que de tudo que o senhor falou, e tudo foi muito importante, mas existe uma grande lição dessa entrevista aqui, que é realmente os pais, os avós estarem atentos às crianças de 4, 5 anos. O brasileiro não tem esse hábito de, com 4, 5 anos, vamos levar no oftalmologista. Né? Às vezes a criança fica tomando bronca, porque não enxerga direito, né? E o pai, menino tonto, olha pra frente e tal. E não consegue bem, inclusive, nos estudos, às vezes, né? Exatamente. E então, assim, levar no oftalmologista pode salvar uma vida. Com certeza. Eu acho que você, fazendo essa divulgação, você está fazendo um papel importantíssimo para a sociedade, importantíssimo para as crianças, porque as crianças não sabem. Né? E os pais também não. E eu diria até os médicos também não, porque hoje ainda a gente fala muito sobre isso, existem algumas campanhas em relação a isso, mas antigamente nem os médicos tinham, o pediatra, por exemplo, não se preocupava com isso. E é importantíssimo, porque você pode salvar a visão de uma pessoa. É muito comum. Eu tive um caso, por exemplo, que eu me lembro perfeitamente. Um moleque chegou na 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, chegou no consultório e falou: doutor, tô cego, fiquei cego desse olho. Eu falei: mas caramba, eu examinei o moleque de tudo quanto era jeito, o olho normal dele, não tinha grau, olho normal, nervo óptico normal, tudo normal. Aí eu comecei a indagar sobre isso, cheguei à conclusão que era uma ambliopia, ele enxergava 20% daquele olho, ou seja, ele não desenvolveu a parte cerebral. Ele tinha 18 anos de idade, ele foi atirar, quando ele fechou o olho para atirar no tiro de guerra, ele não enxergou. Ele falou, não, e ele não percebeu até aquela idade. E aí já não dava mais tempo? Já não dava para fazer mais nada. Acabou, perdeu. Não tem cirurgia por não existe, não existe, porque é um problema sensorial, um problema do desenvolvimento da célula nervosa. Então não existe nada ainda para isso. É um olho normal e que não enxerga. O senhor falou dos pediatras aqui, realmente se o pediatra der uma dica como essa, não é? Pode. É muito importante. E normalmente não falam, não é? Para ir com 4, 5 anos. Não... A gente tem pedido bastante, sabe, para que os pediatras informem as crianças, a mãe, né? Eu falo muito quando eu vejo que é uma potencial mãe e tal, sempre falo alguma coisinha sobre isso daí, porque eu acho que isso aí ajuda muito. Tá bom. Doutor, muito obrigado então pela sua participação. Volte mais vezes aqui. O senhor sabe que aqui a casa é sua, né, doutor Flávio? Obrigado, Sandro. Obrigado, Cássio.